Nos últimos episódios explorámos as mega ameaças que afetam e moldam o futuro global. Desde inteligência artificial, crise de dívida, crises financeiras de um modo global, a questão da sustentabilidade do planeta, questões relacionadas com crises geopolíticas, as novas guerras frias. Portanto, explorámos vários itens que podem afetar o ambiente empresarial e o ambiente social em geral. Mas hoje vamos mudar aqui um bocadinho o foco e vamos explorar como é que estas ameaças se podem transformar em oportunidades, como é que você pode estabelecer estratégias de defesa que façam com que a sua empresa vença num terreno mais exigente e mais agressivo, e também como é que você pode financiar essas estratégias de defesa com recurso aos fundos do Portugal 2030. Portanto, vai ser sobre isto que hoje vamos aqui trabalhar ao longo do nosso episódio. Não perca! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Competir, o podcast onde discutimos estratégias focadas na competitividade das empresas para você poder aplicar aí na sua empresa e torná-la mais competitiva. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 14 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem e implementarem projetos focados na competitividade das suas empresas, na melhoria dos seus resultados e na implementação de boas práticas de gestão. E hoje, o que é que eu vos trago? Nos últimos episódios, e se acompanha aqui o podcast, eu trouxe aqui para o podcast a análise do livro Mega Ameaças de Nouriel Roubini, que mais uma vez vos mostro. Portanto, é este livro da Planeta Editora. Para quem não viu, por favor, vá ver, porque este episódio, obviamente, vou fazer um resumão, mas é mesmo um resumão para ter tempo, então, para irmos ao tema. E qual é esse tema? É como é que você pode traçar uma estratégia de defesa face a estas mega ameaças que façam com que a sua empresa continue a vencer, a ser competitiva, mesmo em cenários mais exigentes que podem vir a surgir, e alguns deles, se você acompanhou, percebe-se que já estão a ocorrer. E hoje, portanto, nós trabalhamos as mega ameaças, portanto, esse livro ao longo de 4 episódios, portanto, trabalhei com alguma profundidade, mesmo lá orientei dei orientações no sentido do que é que você poderia fazer na sua empresa para, enfim, primeiro para ver se estava exposto ao risco que estávamos a falar e qual era o nível de exposição a que estava sujeito, porque obviamente todas as empresas estão sujeitas a essas ameaças, mas umas, enfim, estão melhor preparadas do que outras, umas podem, efetivamente, ao fazer uma análise profunda, identificar que estão mais expostas e, portanto, têm mais necessidade de implementar medidas que possam diminuir essa fragilidade e, obviamente, umas terão mais nos casos, outras noutros. Portanto, obviamente, isto depende de cada realidade. E nós já explorámos e eu fui dando essas orientações. E o foco hoje aqui do episódio, como eu disse na introdução, é virar um bocadinho a agulha. Portanto, obviamente eu tive que apresentar as mega ameaças, aliás, trazidas pelo próprio autor, que foi sempre assim que eu tratei, portanto, esses episódios, porque estava a explorar uma obra de um autor, mas que, sem dúvida, só para deixar claro que eu concordo com as ameaças que o autor traz, por isso é que eu trouxe o livro, por isso é que eu acho tão relevante e por isso é que eu trouxe como alerta, porque podemos ser mais pessimistas ou mais otimistas, mas a verdade é que a história ensina-nos que há cenários que se repetem. Se nós analisarmos alguns indicadores do ponto de vista macroeconómico, identificamos que algumas situações já estão a ocorrer. O autor cita em vários pontos, portanto, nos vários capítulos que percorre, outras fontes oficiais de grande credibilidade em termos de análise macroeconómica e, portanto,
pelo menos acho que não deve desprezar o alerta. Portanto, é um bocadinho por aqui. Mas trabalhámos essas ameaças, eu fui trazendo as orientações, mas hoje eu quero mudar aqui um bocadinho o foco no sentido de, ok, face a essas ameaças, como é que eu posso então, desde já, estabelecer uma estratégia que defenda, não é? Uma estratégia de defesa para a minha empresa. E, simultaneamente, obviamente, não é só a defesa pela defesa. Porque como é que uma empresa se defende das ameaças? É, acima de tudo, por um lado, preparar, tendo consciência de que a ameaça existe e diminuir a tal exposição ao risco. Por outro lado, é ser uma empresa competitiva, forte, que acompanha o mercado, que inova, que traz elementos diferenciadores, que não luta, portanto, exatamente por sobrevivência e vai sobrevivendo, portanto, tem um foco muito grande na inovação, no acompanhamento do mercado, no acompanhamento das tendências do mercado e, portanto, isso fortalece a empresa e, obviamente, ao fortalecer a sua empresa, estará melhor preparado para enfrentar as ameaças. Mas, paralelamente, deve também incorporar estratégias que defendam a empresa para o tal risco iminente de algumas destas ameaças virem a ocorrer. Porquê? Porque se o seu grau de exposição for grande, obviamente, quando elas ocorrerem, por muito competitiva que a sua empresa seja, pode levar uma pancada grande que faça com que desequilibre do ponto de vista financeiro. Numa primeira fase, poderá a sua empresa ser capaz de reagir, mas ficará aprisionada por uma necessidade de estabelecer uma estratégia muito, muito rápida. Nós tivemos um exemplo recente da pandemia, em que, obviamente, empresas melhor preparadas conseguiram estabelecer estratégias rápidas de reação para continuarem sólidas no mercado. Porque a verdade é que a pandemia é aquele tipo de evento que, obviamente, nós poderemos, hipoteticamente, e há vários especialistas que falam disso, que vai haver um crescimento gradual de pandemias que podem vir a surgir, até devido às ameaças, à ameaça, por exemplo, da sustentabilidade ambiental que falámos, mas, enfim, eu diria que as pandemias, pode haver essa circunstância, mas nós não sabemos de todo quando é que elas vão ocorrer. Também acontece em relação a algumas das ameaças que foram faladas, sem dúvida que sim, não sabemos em que timing, quando é que vão ocorrer, com que expressão, se vão ser mais duras ou menos duras, mas a sua empresa deve estar, por um lado, protegida, ou proteger-se o máximo possível, e por outro lado, ter esta tal capacidade de reação rápida, como aconteceu na pandemia, em que muitas rapidamente mudaram a agulha, mudaram o chip, começaram a fazer coisas novas, novas formas de comercialização e distribuição e, portanto, reagiram. Outras ficaram ali aprisionadas, à espera de que houvesse os apoios para se tentar salvar, e está tudo certo com os apoios, foram muito importantes para muitas empresas, sobretudo para a manutenção do emprego das pessoas, mas algumas estavam tão reféns disso, não tiveram a reação rápida que acabaram mesmo por encerrar, portanto, e ter que apresentar a sua insolvência. E é isso que nós queremos evitar ao identificar este tipo de ameaças e estabelecer, simultaneamente com uma estratégia focada na competitividade, estabelecer também estratégias que defendam a empresa para o agravamento, não é? Ou destas ameaças, porque algumas já estão a ocorrer, e o surgimento de algumas que estão identificadas e foram identificadas ao longo desses episódios. E, portanto, vou começar por fazer um resumão, digamos assim, apenas para enquadrar o tema principal, porque ao longo do episódio, obviamente, eu vou-vos falar à medida que vou falando de algumas estratégias, vou relembrando, portanto,
a ameaça ou as ameaças que aquilo poderá ajudar a combater. Mas, acima de tudo, para quem ainda não viu os episódios, que eu, mais uma vez digo, este episódio faz muito mais sentido para quem se inteirou e quem acompanhou os episódios restantes. Mas se não é o caso, não saia agora daqui, veja o episódio até ao final e depois vá lá revisitar, portanto, os episódios anteriores. Mas antes mesmo de começarmos aqui com a nossa aula, ajude-me também, que isto eu estou a dar, isto é totalmente gratuito e, portanto, ajude-me também a chegar a mais pessoas, a que o YouTube recomende aqui os vídeos, fazendo um like, subscrevendo o canal para não perder nenhum Pode Competir, porque caso esteja obviamente a gostar, e dessa forma vai-me estar a ajudar. E se puder também partilhe com uma pessoa, um empresário que você acha que faz sentido também assistir portanto, a este programa, onde eu trago aqui sempre conteúdos orientados para a ação. Bom, feita aqui esta resenha, portanto, este pedido, vamos então ao nosso resumão. E de que é que nós falámos ao longo do episódio? Quais são essas 10 ameaças ou 10 mega ameaças identificadas pelo autor do livro, Nouriel Roubini? E eu vou aqui citar as 10 ameaças para vocês ficarem posicionados. Em primeira delas, a mãe de todas as crises de dívida. O que é que falamos aqui? Em termos muito, muito breves, isto é um resumão. O que é que falámos aqui? De que, de acordo com a visão do autor, ele entende que, por isso é que chama a mãe de todas as crises de dívida, ele entende que não se aprendeu com o passado, com as crises de dívida e financeiras que existiram no passado, e muito pelo contrário, tem havido um agravamento sistemático das dívidas públicas e privadas, e isso até para valores superiores àqueles que existiam na última crise financeira de 2008, e portanto está-se a criar aqui uma bolha gigante e que pode rebentar em vários países, em várias frentes, em simultâneo. Por isso é que ele fala de a mãe de todas as crises da dívida. Depois, uma segunda mega ameaça que falámos foi fracassos privados e públicos. E o que é que falámos aqui nos fracassos privados e públicos? Basicamente, na opinião do autor, aquilo que explorámos durante o episódio é que estas estratégias que têm sido, portanto, digamos, implementadas no sentido de defender demasiadas empresas, salvar bancos da falência, salvar grandes empresas da falência, todas estas medidas protetivas das empresas, onde se incluem também, e eu lá até assinalei que não concordava inteiramente com isso, que era a questão dos subsídios que se dá às empresas. Porque é que eu não concordei? Porque o subsídio, que é o espírito até do Portugal 2030, se bem utilizado e numa ótica de investimento na competitividade, que é esse o foco, por exemplo, do nosso Portugal 2030, mas, obviamente, se mal utilizado, transforma-se realmente ali numa bolha a que a empresa se habitua. Mas a verdade é uma, e eu lá assinalei, as empresas que não apresentem projetos verdadeiramente que tragam competitividade à empresa, dificilmente aprovam uma candidatura. Não estou a dizer que é impossível, mas não é a situação mais comum, não é aquilo que ocorre com maior frequência, até porque cada vez há mais candidatos e as notas são mais altas e, portanto, efetivamente, aquilo que normalmente é selecionado são projetos que vão trazer competitividade às empresas. Depois há outra questão, que é eventualmente as empresas não terem uma gestão amadurecida, profissional, portanto, eficiente e muitas vezes, enfim, até implementam a estratégia, mas não sabem gerir
não sabem gerir a empresa, e isso por si só, ou seja, a estratégia até era boa, mas a empresa teve muitos outros problemas em termos de gestão, que estão muito para além do projeto, que está a ser financiado, e, enfim, e acabam por definhar e atribui-se a culpa a qualquer apoio que teve e que a empresa estaria dependente, há muito até na gíria, a subsídio ou dependência. Não é subsídio ou dependência. Há empresas que trabalham muito bem estes subsídios e são sólidas porque têm uma gestão profissional, têm uma gestão, portanto, assente em critérios de competitividade, de crescimento e não apenas, portanto, naquele modo de sobrevivência. E por isso, ainda assim ele fala lá dessa questão e nós não somos obviamente obrigados a concordar com tudo, mas fala efetivamente destas estratégias de resgatar, porque acaba por, na opinião do autor, que é falsear o mercado. E o mercado, quando é falseado, a qualquer momento também pode rebentar a bolha. A terceira ameaça que ele fala, a bomba relógio demográfica. Basicamente, acho que esta se entende muito bem, é a questão de a população estar a envelhecer, cada vez há menos nascimentos e está a começar já a sentir-se um problema de escassez de mão de obra em certos setores e também trará problemas à segurança social, mas aqui nós estamos focados nas empresas, mas aqui a questão é muito esta, é como é que se revitaliza esta questão, como é que se contorna esta questão, portanto, de haver cada vez menos jovens e cada vez mais velhos, não é? Portanto, como é que se equilibra esta questão na balança? A quarta é a cilada do dinheiro fácil e o ciclo de expansão e contração. E aqui ele fala um bocadinho também do excesso de facilitismo que houve no acesso ao crédito, que gerou o crédito dito barato, com juros muito baixos, que tendencialmente, mais uma vez, desvirtua o funcionamento do mercado e tende a criar as chamadas bolhas, também as bolhas imobiliárias, endividamentos muito elevados das famílias que, quando há uma simples mexida na taxa de juros, como aliás existiu agora por causa do controle da inflação, pode haver muitas falências a surgir, quer de empresas, quer de famílias, quer, portanto, também trazidas por um rebentamento de uma bolha imobiliária. Depois, a iminente grande estagflação. E o que é que exploramos aqui é o que é isto, a estagflação, em primeira linha, e o que é que pode ocorrer e como é que as empresas podem defender. E hoje vamos também explorar um bocadinho mais isto, que é basicamente o quê? É existir simultaneamente uma inflação em crescimento e uma economia ou já entrar em recessão ou a ter já os primeiros sinais de estagnação e que podem vir a levar a uma recessão. Portanto, repare, que há aqui duas realidades antagónicas que são muito impactantes para as empresas. Depois falámos de colapsos de moedas e instabilidade financeira, onde foi explorado, o que é que isto é dos colapsos de moedas? Algumas moedas que, de acordo com o autor, designadamente até o próprio dólar, ele ataca o próprio dólar, poderem vir a perder força no mercado face a outras moedas, se calhar menos expressivas, porque essas economias estão a ganhar peso, e isso criar uma instabilidade no mercado cambial que também pode afetar muito as empresas e também oscilações aqui que podem derivar do crescimento, digamos assim, da importância das criptomoedas, da moeda dita digital e a moeda, digamos, o dólar, o euro e este tipo de moedas fortes perder força no mercado e isso, atrás disso, haver aqui alguns riscos cambiais para empresas que estão, sobretudo para empresas que estão muito expostas, portanto, ao mercado e às oscilações cambiais. Depois falámos também do fim da globalização.
em que até era uma pergunta, que isto foi feito em modo de pergunta, mas claramente aquilo que se falou foi um bocadinho de todas as movimentações geopolíticas e também que se vê movimentos em torno de protecionismo, de movimentos em termos políticos que encostam aos movimentos nacionalistas e extrema-direita que tendem a ter políticas nacionalistas e de proteção do país, na teoria deles, não é? E, portanto, ser contra a globalização. E, portanto, efetivamente já existem, já inclusive está-se agora, portanto, desde, portanto, a própria União Europeia ter anunciado que iria eventualmente colocar uma taxa à importação dos automóveis que vêm da China, os automóveis elétricos. Os Estados Unidos já implementou essa taxa. Depois vimos até, olha, esta semana verificámos que, por exemplo, o Carrefour em França, portanto isto foi noticiado, vai boicotar ou deixar de comprar aos países do Mercosul, ou seja, aqui não é propriamente uma medida política, é uma medida das próprias empresas para proteger os agricultores franceses. Ou seja, há hoje movimentações no mercado, movimentações económicas, movimentações protecionistas e há um crescimento dessa tendência. Basta olhar, mesmo aqui na União Europeia, basta olhar para o que aconteceu na França, portanto, com o crescimento da Frente Nacional nas suas eleições. Portanto, há esta ameaça de a globalização tal e qual nós a conhecemos poder acabar. Depois falámos da ameaça da IA, e esta é muito conhecida de todas, portanto a ameaça da IA é a ameaça da inteligência artificial. Esta é muito conhecida já de todos, é amplamente falada, eu acho que até está na ordem do dia falar-se disto da ameaça da IA, esquecendo-se que há muitas outras ameaças, até na minha opinião mais importantes que se está a desprezar, portanto, no discurso que nós ouvimos hoje aí nos radares, não é? Nos holofotes. Mas a verdade é que se falou, portanto, desta ameaça que pode terminar com trabalhos, pode fazer, mas para as empresas eu quero deixar claro que isto pode se transformar numa oportunidade. Obviamente poderemos vir a ter um problema em termos de empregos. Bom, talvez a solução, falámos também disso, passe por revitalizar os recursos humanos. Mas já lá iremos, portanto, às estratégias. Depois falámos da nova Guerra Fria. E houve um enfoque muito grande, que é o enfoque que o autor dá, portanto, da nova Guerra Fria, que é a guerra entre duas superpotências, que é a China, a querer aparecer, e que já assumiu posição de liderança em muitas áreas tecnológicas, e, portanto, volto a dizer, isto é um resumão, vá lá ver que essa ameaça eu tratei com profundidade, porque implica tratá-la com essa profundidade, e todas essas movimentações começaram a criar problemas económicos nos Estados Unidos. E a verdade é o Donald Trump, não sabemos o que ele vai fazer, ok, porque o que se diz às vezes na campanha depois não é o que acontece, mas o Donald Trump já sinalizou, pelo menos durante a campanha, que iria fazer de tudo para proteger os Estados Unidos, quase doa a quem doer, incluindo a própria Europa e a própria relação que tem com a União Europeia. Portanto, é preciso ter este cuidado, portanto, olhar para isto com algum cuidado, porque esta situação pode estar já iminente. A da China, Estados Unidos, já é real, mas também fala de uma outra realidade que até está relacionada com a nossa guerra, por exemplo, da Ucrânia, ou seja, por isso é que eu digo que há muita coisa que já se está a ver. E até esta ameaça recente que foi feita, enfim, da Rússia sentir-se no direito de usar armas nucleares, não é? Portanto, e até a pergunta que hoje se coloca, estaremos à beira de uma terceira guerra mundial. Mas, acima de tudo, no capítulo, portanto, fala-se de provavelmente os Estados serão chamados mais uma vez, não quer dizer que as alianças já não existam, mas muitas delas acabaram
devido à globalização, portanto, por estar dissipadas. Mas quando há este extremar de posições, podem os vários países ser chamados a escolher um dos lados. E a União Europeia aqui está numa posição muito frágil. E foi isso que nós falámos. Frágil porquê? Porque hoje já é reconhecido e é estatisticamente, portanto, é assim, a China é o principal parceiro económico, ou o mais importante, com mais impacto, quer do ponto de vista das importações, mas também das exportações. Mas os Estados Unidos são o nosso aliado em termos de defesa, que é fundamental. A Europa não é autónoma do ponto de vista da defesa. E isso está-se a sentir agora. E, portanto, a União Europeia poderá vir aqui a sofrer, mais uma vez, uma dicotomia muito, muito, muito impactante. Se for necessário travar um dos lados, sanções, o que quer que seja, por causa das alianças que vão ser estabelecidas, o impacto que isso pode ter para as empresas. E por fim falámos também de uma ameaça que também está na ordem do dia, também está nos holofotes, que é, ele colocou-a também mais uma vez em forma de pergunta, um planeta inabitável? E o que é que falámos aqui? Foi exatamente de todas estas alterações climáticas, do impacto que está a ter estas questões da sustentabilidade ambiental, do impacto que medidas, sobretudo, pelo menos que vê-se que a União Europeia tem apostado mais em medidas rumo a esta sustentabilidade ambiental e o impacto que isso tem nas empresas. E, portanto, foi basicamente sobre estas 10 mega ameaças que nós trabalhámos ao longo, portanto, dos 4 episódios anteriores, que eu mais uma vez convido a ver com profundidade. Hoje, o que é que vamos aqui falar? Tendo em perspectiva que existem estes riscos, alguns deles, como já percebeu, estão já a ocorrer, as empresas têm que estabelecer, é muito importante que tracem estratégias de defesa. Obviamente, inseridas numa estratégia global portanto, que fortaleça a sua competitividade. Mas tem que, ao definir as suas estratégias, colocarem no radar estas mega ameaças e como é que se vão defender em relação a isso. E também perceber que, na verdade, muitas delas, se bem trabalhadas, bem planeadas, planos bem estruturados para fazer face a elas, podem transformar-se numa oportunidade. Porquê? Porque muitas empresas podem não estar a preparar as suas estratégias para isso e a sua empresa, ao traçar determinadas estratégias, abre novas oportunidades, novos mercados, novos potenciais clientes e, portanto, isso acaba por, ok, eu até estou focado em me defender disto, mas eu abro todo um mundo de oportunidades ao trabalhar estratégias diferentes daquilo que eu habitualmente faço. É quase aquela questão que se costuma dizer de se você quer sair do ponto em que está, portanto quer crescer, quer sair do ponto em que está, pode até estar numa situação ali de fragilidade financeira, enfim, a empresa vai sobrevivendo, mas uns meses fecha negativo, outros fecha positivo, estou aqui na corda bamba, e você quer sair desse ponto, você tem que fazer ações e estratégias diferentes. Porquê? Se você fizer exatamente o que habitualmente faz, você vai continuar na mesma situação, com o mesmo tipo de resultados. Eu aqui até costumo sempre dizer que, e isto já é ser muito otimista, dizer que com o mesmo tipo de resultados, porque se nada muda, se não há inovação, se a empresa não pensa em coisas novas, nas mudanças de mercado, a tendência não é a resultados iguais, é resultados em queda e pode ser às vezes uma queda em queda livre. Portanto, feito, aqui este alerta de que,
olhe para isto como, ok, o que é que eu posso fazer? Estamos no final do ano. Momento em que muitas empresas começam a preparar orçamentos e o planeamento para o próximo ano. Mas eu também sei, muitos dos nossos clientes obviamente fazem isso, até porque também concorrem aos fundos comunitários, têm estratégias sólidas, são clientes em amplo crescimento, mas eu também sei que muitas empresas, até porque eu já trabalhei no passado com o programa de formação PME, que, meu Deus do céu, chegávamos a empresas que não tinham qualquer estratégia, por muito simples que ela fosse, por plano, criassem um plano. Aliás, a formação PME sentava numa metodologia simples, de aplicação simples dentro das empresas. Não tinham nada. E esta é a realidade de muitas empresas. Obviamente, espero que não seja a sua, ainda assim, perceba estratégias e como é que pode aproveitar os fundos comunitários para, portanto, se defender e aproveitar também, transformar as ameaças em oportunidades, mas se você está nesse patamar de empresas que não faz de todo planeamento, meu caro, comece já, por muito simples que seja o seu plano, comece já. E eu aqui quero deixar aqui só lembrar-vos que vocês têm uma oportunidade maravilhosa que é, bom, mas eu não sei planear, bom, mas como é que eu traço essas estratégias de crescimento, bom, mas como é que eu saio da minha bolha e vejo para além da minha bolha, porque também é normal quando nós estamos habituados a determinados métodos, nós estamos habituados e está a dar resultado, estão a dar resultado, aqueles que não estão a dar resultado têm que sair dessa bolha, mas há aqueles que estão a ter resultado e não conseguem ver para além desse resultado, ok? Não conseguem ver para além, o que é que podem fazer para além? E vocês têm uma excelente oportunidade, que é o meu programa Projetos Competitivos, onde poderão, passo a passo, é mesmo passo a passo, trabalhar, definir a vossa estratégia de crescimento, traçar o plano de ação caso a caso, seja qual for a orientação estratégica que vocês escolhem, se é internacionalização, se é inovar ao nível dos processos, se é inovar ao nível do produto. Portanto, passo a passo o que é que vocês têm que fazer e depois também trabalhamos, ok, e como é que eu consigo enquadrar tudo isto que eu estive aqui a trabalhar e obter financiamento dos fundos comunitários. E mesmo quando a sua empresa não está posicionada para esses fundos comunitários, porque pode acontecer, e pode acontecer não é por a sua empresa não reunir condições, é porque, por exemplo, o sistema de incentivos à inovação, a qualificação e a internacionalização estão com investimentos mínimos na ordem do 200 mil euros, qualificação e internacionalização, e o último inovação na ordem dos 300 mil. E podem não ter um volume de investimento dentro do plano que traçaram que permita ir a esses fundos. E até podem enquadrar as outras condições todas. Mas depois há projetos também mais pequeninos, que foi o caso dos de base territorial que vão agora terminar em dezembro. Não sabemos depois quando é que abrem no próximo ano, mas acompanhem-me nas redes porque eu alerto sempre para a abertura dos concursos. Portanto, o meu endereço em todas as redes é sempre o mesmo, Ana Rola Consultora, portanto, no Instagram, no Facebook, aqui, portanto, no YouTube, onde vocês estão a ver. Se quiser, também posso escrever a minha lista de e-mails VIP para receber tudo em primeira mão. E, portanto, ficará alerta, mas lá você prepara a sua empresa para chegar a esses financiamentos. E, no limite, também para apresentar, olha, ok, não reúno condições para ir nenhum, ou não quero esperar pela abertura do concurso, vou ao banco, precisa ter um plano estruturado para apresentar ao banco, para o banco, no limite para o banco dizer
que, ok, isto tem, vou emprestar com taxas de juros mais baixas, porque isto parece-me um plano credível e por isso você até ganha capacidade de negociar a taxa de juro desse empréstimo. Portanto, convido a ver tudo que o programa tem. Portanto, eu deixei o link na descrição deste vídeo, portanto, e você pode ver, portanto, tudo a que tem acesso. E depois tem algo muito importante que eu agora até transformei. Eu primeiramente antes tinha sessões coletivas, mas percebi que os empresários gostam de confidencialidade, pelo menos naquelas estratégias que são mais diferenciadoras, porque algumas são estratégias que já muitas empresas fazem, nós damos lá variadíssimos exemplos e está tudo certo, você pode ainda não implementar, os outros já estarem a fazer e você também tem que inovar ao nível da empresa. Pode não ser para o mercado como um todo, mas ao nível da empresa para continuar a ser competitivo. Porém, às vezes há ideias que são inovações para o mercado e, obviamente, os empresários não querem partilhar portanto, nesses momentos coletivos e, portanto, vocês têm acesso a 5 sessões comigo penso que é 5, agora até, ou 5 ou 6, já não sei quantas estão lá, mas pelo menos 5 são 5 sessões que vocês têm comigo em particular para partilharem aquilo que estão a construir, o plano que estão a construir, tirar dúvidas, recolher a minha opinião, que tenho 14 anos de experiência neste mundo de consultoria, temos muitas empresas pequenas, médias, grandes, empresas que passaram de pequenas a médias. Portanto, temos uma realidade muito vasta em variedíssimos setores, calçado, indústria, portanto, de componentes metálicos especializados para a indústria aeronáutica, médica, tudo. Portanto, temos empresas automóvel, empresa dentro do setor automóvel. Portanto, temos inúmeras realidades que não importa agora estar aqui a citar e a alongar, mas vá lá, veja tudo a que tem acesso. E agora vamos então passar para o nosso, aqui feito este resumão, então como é que eu traço uma estratégia, portanto, que me proteja destas ameaças e, portanto, já falei, obviamente, que fundamental vocês traçarem um plano, fundamental, portanto, acho que já ficou bem claro, estamos num momento decisivo, mas, neste momento não posso, porque o Natal é muito exigente para mim, e eu não... Pronto, passo o Natal, faça o que tenho a fazer e no início do ano reserve um tempo para fazer, portanto, esse plano. Vai fazer toda a diferença para a sua empresa, ok? Pronto. Feito, mais uma vez, este grandíssimo alerta. Então, o que é que nós temos aqui? Nós falámos, portanto, feito aquele resumo, nós temos aqui vários desafios para as empresas trazidos para estas mega ameaças. Desde logo, um deles é a tal questão das bolhas financeiras que podem estar a ser criadas, portanto, destes desafios em torno a qualquer momento poder haver uma nova crise de dívida em que, basicamente, a sua empresa tem que analisar a exposição a que tem a isso. E como é que analisa? Está muito alavancada do ponto de vista financeiro. O que é isto, estar muito alavancada? Tem muitos financiamentos, portanto, de terceiros, como é que está a sua tesouraria, como é que você é sobretudo dependente do financiamento bancário para, por um lado, para conseguir implementar investimentos, e muitas vezes, muitas empresas têm uma exposição ao nível até de necessidades de tesouraria, alicerçadas nesses financiamentos. E, portanto, neste cenário de dificuldades que podem, portanto, empresas fortemente alavancadas, com taxas muito elevadas de financiamento de terceiros,
com dificuldades de tesouraria que estão a ser supridas por financiamento bancário. Este tipo de situação você tem que traçar um plano. Porquê? Porque qualquer oscilação que exista nas taxas de juros, e nós vimos recentemente isso já acontecer, tem um impacto muito grande nas empresas, no esforço em termos de endividamento. E outra situação que pode vir a ocorrer ainda pior, caso a tal mãe de todas as dívidas a qualquer momento possa surgir, que é um fechar de torneira. Empresas que estão muito expostas a isto, se a qualquer momento o banco lhes dá um não, elas, como estão reféns daqueles financiamentos, pode significar a queda da empresa. E, portanto, aqui o que você tem que traçar é planos que reforcem a sua tesouraria, reforcem os seus capitais próprios e para que simultaneamente você equilibre este esforço de dívida. Eu não estou a dizer as empresas, e bem, recorrem a financiamentos, e a financiamentos bancários inclusive. E isso é muito bom, porque o custo do capital próprio também é elevado. De utilizar capital que está na empresa, que a empresa poderá utilizar para outros fins, e em detrimento de financiamentos bancários com taxas de juros, por exemplo, quando elas estão muito baixas, pode não justificar a utilização do capital próprio. Agora, aqui trata-se de perceber se há este risco iminente e o que é que aconteceria caso a bolha rebentasse e as taxas de juros fossem por lá acima. E outra situação que ocorre, que é se o banco amanhã deixar de me emprestar. Portanto, as empresas têm que reforçar a tesouraria, melhorar, portanto, o seu capital próprio para fazer face a esta situação e para diminuir o seu grau de exposição e gradualmente não recorrer ao financiamento bancário para tudo que fazem dentro de portas. E o que é que as empresas têm que, então, que estratégias é que podem traçar para conseguir fazer isto? Têm que olhar para a sua empresa e ver de que forma pode aumentar o seu valor acrescentado, o valor acrescentado da sua oferta, ou a margem, se vocês quiserem, quando são empresas, portanto, ou a margem, como vocês, mas a margem é ligeiramente diferente do valor acrescentado bruto. Eu tenho aí, portanto, episódios também sobre isso, ok? Mas é para perceber que o que é que você tem que ocorrer? O que é que tem que ocorrer? Você tem que começar a vender com maior ganho, se imposto assim numa linguagem simples. Você tem que ganhar mais por cada venda que você faz. E você tem vários caminhos aqui. Você pode pensar em diversificar a sua oferta, e aí implica inovação ao nível do produto, ao nível do produto ou serviço, ok? Portanto, é sempre visto numa ótica de produto e serviço. Você pode diversificar a sua gama de produtos para introduzindo produtos que vão permitir ter este ganho adicional em termos de margem. Não é manter a margem, porque aí continua a vender a mesma coisa e tenta crescer. Também pode, atenção, com os produtos que tem, ter estratégias de alargamento do mercado, de diversificação do mercado, chegar a mais clientes, etc. Para também melhorar os seus resultados, portanto, e ao melhorar os seus resultados, você vai melhorar os seus capitais próprios. Portanto, você tem que traçar estratégias focadas em vender mais, focadas em vender de forma diferenciada, portanto, alargar a sua oferta para produtos de maior valor acrescentado, e pode ter estratégias de redução de custos. Mas então reduzir custos, mas está tudo a subir, é impossível. Pois é, está tudo a subir, as matérias estão a subir, está tudo a subir. Mas há muitas empresas neste momento e nós temos variedíssimos clientes que estão a apostar em estratégias de automatização, de melhoria dos seus processos, nas várias áreas da empresa.
desde a área administrativa, a área comercial, a área da produção, a área da expedição, a área de recepção das matérias-primas. Tudo isto pode ser automatizado, pode até ser com recurso, introduzir o recurso à própria inteligência artificial, à robotização. Portanto, há inúmeros processos que você pode fazer, há inúmeras estratégias que você pode traçar e nós, no Projetos Competitivos, ensinamos isto passo a passo, portanto, com todo este delineamento, as várias estratégias diferentes, porque obviamente não é num episódio aqui do Pode Competir que eu consigo falar de todas as estratégias possíveis que existem ao nível da melhoria da eficiência e, portanto, da inovação ao nível dos processos, ok? E por isso, o que eu quero que tenha aqui em mente é, quando for planear, você pode pensar nestes dois eixos. Inovação ao nível do produto, eu posso diversificar também os meus mercados, eventualmente ir para mercados onde eu nunca estive, ou dentro dos mercados que eu estou, traçar estratégias de marketing, de alcançar mais clientes, e também posso trabalhar, aliás, elas podem e devem ser combinadas, e posso simultaneamente, como é que eu posso pensar, o que é que eu posso fazer na minha empresa para melhorar os meus processos, que façam com que eu reduza custos, com que eu reduza desperdícios, com que eu gaste menos tempo a produzir uma unidade. E, obviamente, se você gasta menos tempo, você vai conseguir produzir numa hora muito mais unidades, logo está a aumentar o seu valor acrescentado. Entende? Mesmo, às vezes, tendo o tal acréscimo, não só do custo das matérias-primas, mas também as empresas têm sentido muito também o crescimento dos custos energéticos, onde também pode ter estratégias de eficiência, fazendo o quê? Investindo, por exemplo, em painéis fotovoltaicos, tanto em equipamentos do ponto de vista de consumo energético muito mais eficientes, ou seja, que na fase do investimento, que isto acontece muito, do empresário, a máquina funciona tão bem, vou agora estar a gastar dinheiro numa máquina mais eficiente. Há também às vezes esta crença. Mas a máquina vai ao longo do tempo sendo amortizada, mas o ganho que você obtém a cada ano no seu consumo energético traz-lhe competitividade, traz este racional, traz uma melhoria dos seus resultados, um aumento expressivo nos seus resultados, que é tudo que você quer, que eu sei que é tudo que você quer. E, simultaneamente, está-se a defender daquela questão da dependência de financiamento externo e tem uma empresa muito mais robusta do ponto de vista financeiro, caso as taxas de juros subam muito, e você diga assim, pronto, agora não vou pedir ao banco porque as taxas estão muito altas, não estou disposto a pagar aquilo. E tem dinheiro para suportar a manutenção dos investimentos, porque uma ilusão que vocês não podem ter é que a velocidade da inovação está em contínuo crescimento. Hoje já se ouve muito, isto é impossível acompanhar a quantidade de coisas que surgem a todo momento, todos os dias, Portanto, é um facto e isso vai continuar a ocorrer. E, portanto, a sua empresa não pode deixar de investir, deixar de inovar, deixar de acompanhar isto por crises de financiamento. E, portanto, você, ao trabalhar estratégias devidamente focadas, você está simultaneamente a defender-se desta grande ameaça. Portanto, este aqui o primeiro grande, a primeira grande orientação que eu quero deixar em termos estratégicos para se defender para um conjunto de ameaças que está aqui em torno. Portanto, desde a cilada do dinheiro fácil, a questão também de todas as crises, os fracassos privados e públicos também, que a qualquer momento também podem acabar os subsídios. E a sua empresa tem que sobreviver sozinha, sem os subsídios. Entende? Portanto, muita coisa está aqui elencada. Outra situação
situação que vocês devem pensar no vosso planeamento. Obviamente isto depende do grau a que vocês estão expostos a cada uma das ameaças, e para isso eu convido-vos a ver, portanto, cada um dos episódios. Temos aqui uma outra que a bomba relógio demográfica, e já há muitas empresas que estão hoje a sentir problemas, portanto, a empregar. Abrem um anúncio, um aviso e não há concorrentes, ou os concorrentes que surgem, os candidatos, os concorrentes candidatos, são menos qualificados do que aquilo que a empresa necessita. E hoje até se fala muito de que a mão de obra jovem está a emigrar toda. Não é verdade. O Banco de Portugal acabou de dar esses dados factuais. Não é verdade. Inclusive estão a vir estrangeiros também para Portugal. Mas isto traz grandes desafios para as empresas em dois eixos. Um é, eu para contratar um talento ou reter um talento na minha empresa, porque isto coloca-se este problema sobretudo para os recursos mais qualificados, porque os menos qualificados, por enquanto, está-se a conseguir suprir com alguma imigração, mas nem sempre, porque alguma dessa imigração, alguma até é qualificada. Portanto, sejamos também honestos, há hoje uma imigração que chega a Portugal que é de recursos humanos qualificados, mas há uma grande parte não é recurso humano qualificado. Mas pior do que isso, vem de realidades, portanto, nos seus países, onde nunca conviveram com determinadas realidades industriais, determinado tipo de instrumentos e de maquinário que se calhar lhe está completamente fora do alcance, ou seja, mesmo para essa função não seja necessário um recurso humano qualificado, que é este recurso humano qualificado, são pessoas que têm licenciatura ou mais, pode não ser necessário, mas muitas vezes esses imigrantes não têm essas capacitações. Porquê? Porque vêm de países onde os níveis de escolaridade eram baixos, ou onde mesmo que até venham com o 12º ano, vêm de realidades totalmente diferentes em termos económicos e de contacto com todas as tecnologias que as empresas europeias hoje lidam. E também há essa dificuldade. Evidentemente que há empresas que estão a adaptar, a utilizar, portanto, fazem formação, mas isto também tem um custo. E mesmo assim, às vezes tem vários problemas, porque há empresas que trabalham com tecnologia de ponta que não podem correr o risco de algo correr mal, de haver um erro que até pode comprometer, às vezes, com certo tipo de maquinário, comprometer a própria vida do colaborador. Portanto, é preciso sempre haver, portanto, esta noção de que, à medida que há uma inovação tecnológica e, portanto, de todos estes equipamentos, também aumenta o nível de exigência daquilo que as pessoas têm que saber. Obviamente é discutível, as pessoas poderiam ir aprender mais, as pessoas poderiam fazer formação, as pessoas poderiam se adaptar, sim, mas a empresa pode traçar aqui várias estratégias em termos de retenção de talentos, porque já se sabe que quando há escassez de bens, também de bens ou de pessoas, não é? Portanto, vai aumentar o valor, vai aumentar o custo, vai aumentar, porque as pessoas vão exigir mais dinheiro para ficar na sua empresa. Mas não é só. As pessoas não ficam apenas porque lhes aumenta o salário. As pessoas ficam porque gostam de estar no ambiente em que estão. E só se tem que reter esses talentos e até quer captar novos talentos, você tem que ter políticas em termos de recursos humanos que sejam diferenciadas e que atendam às expectativas e perspectivas que as pessoas hoje têm em termos de qualidade de vida. E não é apenas aquela ótica que às vezes se põe muito, que se ouve muito na televisão. A televisão enfim, deixem a minha opinião para lá, enfim, mas as pessoas
que é que acontece muitas vezes? Há aquela coisa de que as pessoas só querem trabalhar menos, as pessoas só querem, e sim, as pessoas querem trabalhar menos horas, porquê? Porque querem ter mais tempo dedicado à sua família, etc. E pá, mas como é que eu faço isso? Eu preciso da pessoa a trabalhar aqui a tempo integral. Ora bem, meus caros, vocês precisam dos recursos humanos para as ideias, para o talento, para até nos tais recursos mais indiferenciados, para ensinar outros. Mas vocês podem colocar no vosso plano, mais uma vez, a automatização de um conjunto de tarefas que pode ser feito por uma máquina, pode ser feito por um robô, em que vocês, simultaneamente, os vossos colaboradores ficam com mais espaço para criar, para gerar novas ideias, para até criar, a empresa até pode criar um gabinete de inovação onde há esta partilha, porque muitas vezes as pessoas estão tão assoberbadas, têm tanto trabalho, estão tão afuniladas na rotina e naquilo que têm que cumprir no seu dia, que é impossível ser criativo. E você precisa de ter na sua empresa estes recursos humanos diferenciados, que criam, que trazem novas ideias, que olham para o mercado. Depois outra questão, você tem essa questão das análises de mercado, de estar atento ao mercado, de estudar o consumidor, de estudar o cliente, você pode utilizar inteligência artificial. Mas a inteligência artificial baseia-se no que já existe e não no futuro. Precisamente, é aqui que entra o valor do recurso humano. A inteligência artificial pode fazer o trabalho do que já existe, do passado, do histórico, do estado da arte. E o recurso humano fica com espaço para ser humano, para não ser o tal robô que está a fazer ali tarefas que uma qualquer tecnologia, uma qualquer máquina podia fazer. E fica com espaço para ser humano, para fazer, olhem, usar o cérebro, que é a maior potência que nós temos, é o cérebro, o nosso cérebro. E por isso, você quer reter e captar talentos, você tem que dar espaço para esses talentos criarem, para esses talentos inovarem. Ok? Portanto, é muito importante ter na sua estratégia, por um lado, uma política de recursos humanos que faça com que as pessoas queiram trabalhar para si. Por outro lado, ter este tipo de investimentos, também assentes em inovação de processo e da automatização de processos, para você poder libertar os seus recursos humanos para o lado criativo e mais do que isso. Você deixa de estar tão dependente de, bem, a minha empresa está a crescer, preciso contratar. Porquê? Porque está habituada àquele modo tradicional de produção. Preciso contratar. Não há pessoas a contratar. Há imigrantes. Mas os imigrantes não sabem trabalhar com estas máquinas, nunca viram, vai ser muito difícil formá-los, não quero. Entenda a questão? Porquê? Porque você continua a trabalhar no modo tradicional. Portanto, também são estratégias que você pode traçar e incluir na sua empresa. Depois, também falámos da ameaça da IA. A ameaça da IA. A ameaça pode se transformar numa oportunidade. Porque a inteligência artificial pode, já falámos até um pouquinho acerca disso, a inteligência artificial, se a empresa se antecipar, souber utilizar, pode trazer mais uma vez elementos altamente diferenciadores à empresa. Desde análise avançada de dados, análise de mercado, análise do consumidor, até no ponto de vista do atendimento ao cliente, numa primeira fase, a velocidade de atendimento, atender a reclamações, fazer uma análise dessas reclamações, analisar o que está a acontecer no armazém, tudo em interação e em sistemas integrados de informação. Sistemas integrados de informação que incorporem inteligência artificial, que também pode estar incorporada em toda a sua linha de produção, onde em tempo real você tem acesso a dados, ao que está a acontecer, aos consumos que você está a ter naquilo que está a produzir. E tudo isto vai fazer o quê? Com que você seja muito mais ágil, mais flexível, tenha mais capacidade de abrir espaço para o novo e reduzir os seus custos.
reduzir os seus custos. Portanto, em termos estratégicos, coloque no seu radar introduzir na sua empresa esta presença, esta utilização a seu favor da inteligência artificial. Ela já é uma realidade, ela já era uma realidade, mas que nem todas as empresas tinham acesso. Hoje, desde que rebentou, digamos, para o público o ChatGPT, ela de certa forma democratizou-se. E não é só o ChatGPT, atenção, isso foi um bocadinho aquele, lá está, rebentou a bolha nesse sentido, que ela já existia. A inteligência artificial democratizou-se. Hoje existem inúmeros programas, incluindo ERPs, CRMs, que já estão a aparecer com a incorporação de inteligência artificial no próprio programa. E o que é que a sua empresa pode fazer? Talvez pensar em investir num programa desses, num software desses. Não é nada de por aí além. Mas os meus colaboradores não sabem utilizar isso. Trace planos de formação para que eles saibam utilizar isso. Não fique sentado a ignorar o facto. Porquê? Porque os seus parceiros, os seus concorrentes vão estar atentos a essa realidade. E o que é que vai acontecer? Você vai perder competitividade. Se ignorar, se preferir dizer que vai acabar o mundo por causa da inteligência artificial e dos robôs, se preferir ficar com essa perspectiva, está no seu direito, mas cuidado com essas perspectivas catastrofistas, que não sei quem beneficia com elas, mas certamente não é você. Depois, em relação... Isto aqui não podemos obviamente explorar todas as ameaças, mas isto é para você percorrer aqui um bocadinho. Quando falámos da nova Guerra Fria, aliás, nós já devemos estar perto da hora de episódio, hoje vou estender um bocadinho mais, conforme prometi, eu quero dizer-vos como é que vocês podem utilizar os sistemas de incentivos para vos apoiar no financiamento da vossa estratégia. Vou dizer isto de forma muito breve, que eu tenho vídeos sobre os sistemas de incentivos que vocês podem ver e obviamente isto é assim. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês coloquem, deixem nos comentários essas questões e acima de tudo até me podem dizer, façam outro episódio por favor sobre e lancem um tema específico que vocês gostavam que eu trouxesse aqui para o Pode Competir. Portanto, tem total liberdade, ok? Mas voltando, só para finalizar com duas. A nova Guerra Fria e depois o planeta inabitável. A nova Guerra Fria, como eu citei no resumão do início, poderá colocar as empresas na tal dicotomia, ok? Se forem chamadas a escolher ou se forem forçadas, não é as empresas, que muitas vezes são os governos que escolhem, não são as empresas. Mas houver problemas com alguns desses mercados para onde hoje a sua empresa ou exporta muito, no exemplo, China. Se a sua empresa exportar muito para a China ou importar muito da China, a sua empresa tem que traçar planos e estratégias de diversificação de mercados. Não só do ponto de vista da compra, da quem compra, de encontrar novos parceiros de negócio, ok? Porque quanto maior for a multiplicidade de fornecedores que você tem ao seu dispor, melhor é. Você até pode, numa primeira fase, continuar a comprar ao mesmo porque é o mais competitivo, porque é o que lhe interessa. Mas você já tem no radar outras realidades. E para isso você tem que conhecer a oferta. Pode necessitar de ir a feiras onde são apresentados, onde esses fornecedores estão e você pode ver. Pode implicar fazer até algumas viagens de prospecção, de primeiro contacto com essas empresas, para também perceber como é que elas trabalham. E do lado da venda e da comercialização, há todo um interesse em que as empresas diversifiquem os seus mercados. Quer a nível, obviamente aqui, quando estamos a falar de nova Guerra Fria, estamos a falar de mercados internacionais, não é? E não estar demasiado exposto a mercados de terceiros, e isso não é, agora vou deixar de vender para lá porque há mega ameaça, vou deixar de fazer essas vendas. Claro que não. Mas você tem é que pôr o cenário de, e se de repente
de repente houver uma sanção qualquer e nós ficarmos impedidos de vender para aquele mercado. E eu estava tão dependente, eu tinha as minhas vendas tão dependentes. Portanto, diversificar mercados e clientes, porque aqui aplica-se também, embora não no âmbito da nova Guerra Fria, mas já agora chama a atenção, diversificação de mercados e clientes é fundamental. A sua empresa não deve ter uma dependência muito grande, nem de nenhum cliente, nem de nenhum mercado, ok? Portanto, é fundamental diversificar. E, mais uma vez, isto pode implicar traçar uma estratégia em termos de internacionalização onde você incorpora esta tal visão de diversificação de mercado. E como é que você vai chegar a estes mercados? É através de feiras, visitas de prospecção. O que é que você vai fazer? É através de campanhas de marketing. O meu negócio é eminentemente online, então eu tenho que começar a direcionar também o meu marketing para esses mercados. Eu tenho que mostrar a minha oferta e traçar estratégias de marketing e de venda e comercialização e de diversificação dos mercados internacionais. Ok? E por fim, a questão do planeta inabitável. Você tem que começar a olhar, não só porque, não vou entrar na discussão porque há quem seja muito contra, há quem seja a favor, mas é uma realidade que está a haver alterações do ponto de vista climático. E, portanto, a sua empresa, eu não quero saber disso para nada. Vamos imaginar que é este cenário, não estou a dizer que é, mas vamos imaginar que é este cenário. Não quero saber disso para nada. Quem quiser que resolva, os governos que resolvam. Pois bem, se você não quer antecipar-se você tem algumas situações que podem ocorrer na sua empresa. Os outros clientes estão a instalar painéis fotovoltaicos, os outros clientes estão a instalar equipamentos focados na eficiência energética e que tenham impacto em termos de sustentabilidade ambiental, alinham com as estratégias em termos de sustentabilidade ambiental, porém, também tem um grande benefício para a empresa, redução de custos. E eles tornam-se mais competitivos em vez de você que continua a ignorar que não vou fazer nada. Por outro lado, também há a realidade do chamado do ecodesign, dos ecoprodutos, ou seja, o consumidor está a ficar mais exigente em relação às práticas que os seus fornecedores têm e comunicam para fora em relação à sustentabilidade ambiental. E, portanto, você não quer saber, ignora, não quer saber disto para nada, não vou investir nisto, que só vou gastar dinheiro. Os seus clientes podem começar a preferir os seus concorrentes. Ou pior é perder clientes, né? Dos que já têm. Mas não conseguir captar novos clientes. E mais, você aqui tem uma grande oportunidade, que é, se eu diversificar, lembra-se daquela que eu falei no início, de diversificar a oferta? Você pode diversificar a sua oferta, não estou a dizer que seja o caso, mas pode diversificar a sua oferta para produtos ecossustentáveis e vai atingir um público-alvo que tem no radar estas preocupações, que está em crescimento esse tipo de público. Por outro lado, também, vou ignorar, não quero saber, não quero... Ou seja, estou a pôr, obviamente, o cenário mais extremista para que fique claro para si. Bom, mas os governos estão a fazer movimentações. E eu até tenho um episódio sobre o ESG, portanto, também pode ver. Portanto, nós já temos aqui, penso eu, diga-me você desse lado, tenho trazido temas, espero eu, interessantes para as empresas. Mas, ok, os governos estão a atuar, estão não sei o quê, estão a fazer. Pois é. E vão cada vez mais surgir regulamentações que vão obrigar, forçar as tais empresas que não querem fazer nada, que não querem não sei o quê, vão forçar as empresas a implementar medidas. Se você se antecipar, por um lado, ganha competitividade. Por outro lado, você é que decide o momento em que faz as coisas, e isto é fundamental para as empresas. Fundamental do ponto de vista financeiro,
do ponto de vista até de não impactar na sua produção e na sua comercialização e fazer as coisas no timing certo e no momento que você entende que deve começar a inserir isso, dá-lhe tempo, dá-lhe este respiro. Isto por um lado. Bem, mas vem uma regulamentação qualquer e bem, agora tenho que correr atrás do prejuízo que eu agora sou obrigada a cumprir este nível de emissões e a minha empresa não cumpre, eu tenho que fazer. Pode-se precipitar do ponto de vista dos investimentos. Muitas vezes pode ter que pagar muito mais caro por esses investimentos para ter uma redução drástica, portanto, para conseguir cumprir a regulamentação, e você podia-se ter antecipado. Portanto, olhe sim para estratégias que tenham em mente a questão da sustentabilidade ambiental. E, portanto, com tudo isto aqui que falámos e muito mais que você pode encontrar no Projetos Competitivos, mais uma vez lembro que está aí o link para você consultar tudo que tem acesso, você vai traçar a tal estratégia de defesa, que é o nosso foco aqui hoje, e que simultaneamente combina uma estratégia que vai reforçar a sua competitividade e vai fazer crescer a sua empresa e os seus resultados, ok? Agora, portanto, eu sei que isto mais uma vez já o último episódio foi longo, mas enfim, é para fechar com chave de ouro aqui as nossas mega ameaças. Como é que você... Ok, então os fundos comunitários, como é que eu poderia utilizar para financiar, portanto, estas estratégias? E obviamente eu vou passar de forma breve, tenho aí vídeos, se tiver dúvidas coloque, entre em contacto comigo que eu também clarifico e mais uma vez dentro do programa também terá acesso a tudo isto. Estão neste momento os concursos a correr, que fecham no final do ano, o qualificação fecha no final de janeiro, mas com toda a certeza no próximo ano abrirão novos avisos para estes concursos e para a sua continuidade. Portanto, você tem todo o interesse em traça a sua estratégia e quando abrirem os novos concursos você vai muito a tempo, até porque eles têm aberto por fases, o que é muito bom. E ao abrirem por fases, você fica claro, bem, não consigo ir à primeira fase, mas consigo encaixar na segunda. E, portanto, ao abrir por fases, dá-lhe esta lógica de planeamento, em que você vai, no momento em que consegue já ter reunido o seu plano de investimentos, aquilo que vai fazer, a qualquer momento do ano. Não sabemos exatamente quando reabrirão os avisos no próximo ano, mas com toda a certeza que reabrirão, ok? Porque o Portugal 2030 atrasou um bocadinho no seu começo, e, portanto, agora tem que ligar aqui portanto, a velocidade, tem que ligar aqui todas as suas turbinas para isto realmente chegar, os fundos, aqui às empresas e a Portugal. E o que é que então temos aqui? Temos o sistema de incentivos à inovação produtiva, que basicamente todas estas ferramentas são muito poderosas do ponto de vista de reforçar a implementação da sua estratégia. E porquê? Há pouco até falei porque é que elas são importantes. Não é para que você desista de fazer as coisas, caso não consiga o apoio. É para o que é que elas permitem. Ao você ter um apoio a fundo perdido, você vai acelerar a sua transição, vai acelerar aquilo que pode fazer, vai aumentar até o seu plano de investimentos, que vai fazer com que a sua empresa ganhe ali um boost em termos de inovação, que vai fazê-la ter ali um crescimento até exponencial. Ou seja, há aqui uma série de circunstâncias que são, digamos, melhoradas, enfatizadas por a utilização destes sistemas de incentivos. Não é que a sua estratégia não produza eficácia caso não consiga, só que provavelmente você não conseguirá ter todo o capital para um investimento maior, caso tenha o apoio, e tem que fazer de forma mais gradual. E pronto, e se for o caso, volto a dizer, se não conseguir reunir as condições, faça na mesma. Inove, pense naquilo que pode fazer, mesmo não tendo acesso a estes programas. Porque, mais uma vez, quem fica focado no acesso aos programas, nada faz, é tal subsídio de dependência. Você tem que primeiro pensar
em ter solidez financeira para você conseguir fazer por si próprio e, eventualmente, recorrer a financiamento bancário. Agora, foque em que isto pode ser uma alavanca para o seu crescimento, ok? Uma alavanca adicional. E o sistema de incentivos à inovação permite financiar estratégias desde logo, também contempla a criação de novos estabelecimentos, mas a figura mais utilizada é do aumento da capacidade produtiva. E o que é que nós temos que ter aqui inserido? Inovação de produto ou inovação de processo. E depois, adicionalmente, também poderá ter inovação de marketing e organizacional, mas é sobretudo focada em inovação de produto e inovação de processo. E onde você consegue enquadrar os investimentos que necessita daqueles que eu falei inicialmente, do que é que você necessita para, portanto, criar novos produtos, criar novas ofertas. Você até pensa no novo produto, mas não tem equipamentos necessários que são necessários para conseguir produzir aquele novo produto. Mesmo que seja um produto que até deriva daquilo que você já faz, mas pode ter especificidades que impliquem ter um novo equipamento. Ou até, no limite, podem ser o mesmo tipo de equipamentos. Pronto, mas você está a utilizar os outros equipamentos num outro produto ou noutros produtos que estão neste momento fazem parte da sua oferta. Eu vou para um novo, por isso é que aumenta a capacidade produtiva, não é? Portanto, é uma linha que é também muito utilizada a criação de um novo estabelecimento, mas a mais utilizada é o aumento da capacidade produtiva. O próprio nome diz, bom, eu tenho que comprar equipamentos para poder ter esta nova oferta e produzi-la, portanto, com escala, para então as minhas estratégias de marketing depois não ser um tiro no pé que eu vendi e agora não tenho capacidade de produção e, portanto, tenho que ou entregar a tarde e más horas, ou tenho que subcontratar e pode ficar mais caro, ou na subcontratação eu não consigo garantir a qualidade que eu quero, entende? Portanto, isto é um exemplo do que encaixa aqui. E depois tudo que está relacionado com a inovação de processo, aqui focado na área produtiva. Por isso é que se chama Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva. É o único, portanto, aqui é o único handicap que temos, tem que estar, são investimentos relacionados com a sua área produtiva. E você poderá perguntar, então, mas e serviços, por exemplo, a hotelaria e etc. A atividade produtiva não são só indústrias, não é só fábricas. A atividade produtiva é o que você precisa de fazer para produzir aquilo que você oferece. Ok? Certo? Pronto. Lá está, por exemplo, os hotéis muitas vezes recorrem a estes fundos. Nós temos vários clientes na área do turismo que são hotéis e que vão incorporar, às vezes, remodelações. Já tivemos criação de novos hotéis, portanto, e que pode implicar, tem que ser inovador. Tem que trazer inovação, pelo menos ao nível da empresa, ok? Mas, portanto, você pode ter estes dois eixos aqui. Portanto, os investimentos que você necessita para inovar ao nível do produto ou ao nível do processo, você consegue enquadrar aqui do ponto de vista de investimentos. Depois as condições que você tem que cumprir, etc. Veja o vídeo que aí temos acerca disso, está bem? E se tiver dúvidas também, questione, estamos cá para ajudar. Um outro sistema de incentivos é o sistema de incentivos à qualificação das PMEs. E este sistema de incentivos também é muito, na minha opinião, pouco utilizado, mas muito útil para as empresas. Porquê? Você consegue enquadrar aqui tudo que sejam inovações organizacionais e também do ponto de vista do marketing, em que você consegue, por exemplo, lembra-se de eu ter falado daqueles softwares atrás,
que incorporem inteligência artificial, ou sistemas integrados que consigam integrar as várias áreas da sua empresa e você conseguir ter uma inteligência em termos de dados e portanto, de trabalhar os dados, análise avançada de dados através destes sistemas de informação, encaixam aqui que nem uma luva. Portanto, no sistema de incentivos há qualificação. Também temos aqui investimentos relacionados com criação de marcas, criação de logotipos, criação de imagens, design até de produtos, design de coleções, que entra, portanto, no âmbito da inovação de marketing e que também encaixa aqui. Portanto, nós temos aqui vários domínios que eles chamam os domínios imateriais de competitividade, que são áreas muito mais já não relacionadas com a área produtiva. Portanto, aqui não entra o eixo produtivo é no sistema de incentivo à inovação produtiva, mas aqui você tem, portanto, a possibilidade de noutras áreas que vão ser importantes também para a empresa, desde o marketing, a tal, acabei de falar da criação, design, inovação ao nível dos processos organizacionais, nas suas várias áreas financeiras, área de compras, área de logística e armazenamento. Ou seja, há uma série de valências na sua empresa em que, com a utilização de investimentos que são muitas vezes imateriais, pese embora sendo imateriais, se você precisar de adquirir determinados equipamentos para conseguir concretizar um determinado investimento dentro de um domínio material, ele é elegível, ok? Esse investimento é elegível, mas é para perceber que, em primeira linha, você tem que ter algo na sua estratégia que seja imaterial. Exemplo, para não dar só o exemplo de softwares, dar o exemplo da criação de marcas, design de coleções, que é todo o trabalho feito por designers, que muitas vezes é subcontratado. Obviamente isto só é financiado se subcontratado a terceiros. Portanto, também o próprio desenvolvimento de campanhas específicas podem necessitar do trabalho de um destes especialistas em design, ok? E, portanto, entra aqui. Mas eu depois para isso, eu preciso, por exemplo, no caso até das alterações por exemplo, estou-me agora a lembrar, das alterações em termos de logísticos e do sistema integrado de logística. Você pode adquirir um software para integrar e ter a tal inteligência de dados daquilo que está a acontecer no seu armazém de matérias-primas, que comunique com as compras e que haja uma gestão desmaterializada e em tempo real daquilo que são as suas encomendas, aquilo que necessita em termos de estoques. Portanto, isso passar a ser uma inteligência em termos digitais e em tempo real, que não tem que ser feita ali à mão e que faz com que as suas compras sejam mais inteligentes, que haja uma redução de desperdícios, portanto, que haja uma série de valências. Você pode necessitar de equipamentos, de esteiras automáticas, o picking automático, ou seja, que são equipamentos que vão estar interligados a esse sistema de informação avançado em termos portanto, do armazenamento e de equipar o seu armazenamento com esse sistema avançado, e eles são elegíveis. Porquê? Porque estão inseridos dentro, portanto, dessa valência e desse domínio. Portanto, temos aqui também este importante apoio. E depois temos o sistema de incentivos à internacionalização, onde se enquadra, como também eu acho que os nomes caracterizam muito bem aquilo que está por trás destes sistemas de incentivos, que é você utilizar este sistema de incentivos. Aqui, obviamente, eu estou a alinhar aqui com as estratégias de defesa para estas mega ameaças. De pensar, você pode utilizar para todas as estratégias de internacionalização, mas focando aqui no nosso exemplo, você pode focar em, ok, eu identifiquei que eu tenho que diversificar mercados, estou muito exposto a um mercado que pode vir, chame sempre a atenção, não temos a certeza de nada,
mas é o tal, proteja-se da dependência, seja de cliente ou do mercado. Eu preciso de diversificar mercados para estar mais protegido. Simultaneamente, também pode servir para aquela primeira ameaça e estratégia que eu falei, vender mais, alcançar mais clientes, portanto, chegar a mais mercados, chegar ao mundo, não é? Pode até, imagino que a sua empresa neste momento não tem internacionalização. Pronto, pode até passar por começar a internacionalizar e olhar para o mundo como um mercado global. E aí você consegue enquadrar estratégias de internacionalização e de diversificação de mercados dentro daqui da internacionalização. Chama obviamente a atenção, como o próprio nome diz, que se você tiver uma realidade local e quiser expandir apenas para começar por expandir dentro do mercado nacional, está fora, não é? Não encaixa. É aquela situação que eu falei. Talvez aí você deva aguardar pelos sistemas de incentivos de base territorial, que são para realidades mais pequenas em termos de investimento, porque todos eles, como percebeu, são para PMEs, não é? Portanto, mas em termos de investimento são para realidades mais pequenas e depois permitem agregar investimentos nestas três valências, ok? E, acima de tudo, não tem estas exigências em termos de internacionalização e de que a empresa deve estar focada na internacionalização, entende? Estes sistemas de incentivos de base local têm vindo com, estes primeiros concursos vieram com um racional que excluiu muitas realidades, com o que nós não concordamos e achamos até que contraria um pouco aquilo que estava no espírito do regulamento. Mas enfim, eles são abertos pelas SIMs e as SIMs têm a liberdade de incluir aquilo que entendem que deve ser, é por isso que são de base territorial, aquilo que devem ser, o que eles devem privilegiar dentro do seu território. E, portanto, aí o que você tem que ver, mais uma vez, não fica aprisionado aos sistemas de incentivos, mas você tem que ver se a sua realidade se encaixa. Nós tivemos muitos clientes que estavam em lista de espera, à espera da abertura dos sistemas de incentivos de base territorial, que eram empresas clínicas, portanto, empresas com excelentes estratégias em termos de crescimento, inovadoras e que de repente saíram os concursos em que só incluíram indústria e turismo. Isto, na nossa opinião, foi um bocado absurdo, mas não somos nós que determinamos as regras, são as autoridades de gestão e você tem que saber trabalhar dentro desse ecossistema. Portanto, feito isto, já está longo este episódio. Mais uma vez, espero sinceramente que tenha ficado aqui até ao fim, porque eu faço isto com grande foco de entrega e de ajuda, de o ajudar a si. E, obviamente, se depois você entender que eu quero saber mais, eu quero aprender, eu quero saber como fazer acontecer, como é que eu traço as tais estratégias, como é que eu, vou começar a apostar na melhoria dos meus processos, o que é que eu tenho exatamente que fazer. Relembro, temos o programa Projetos Competitivos, está aí o link, consulte e se tiver dúvidas, entre em contacto comigo, coloquem nos comentários que eu entrarei em contacto, vá às minhas redes, eu vou deixar também o meu e-mail se quiser me contactar por e-mail para esclarecer dúvidas mesmo acerca do programa. Está tudo ok, portanto é tudo sem compromisso, você é livre e obviamente gostarei, caso decida integrar, portanto, a minha comunidade, vir para projetos competitivos, obviamente será muito bem recebido, será muito bem tratado, trabalharemos juntos, ficarei muito satisfeita, mas se não, continuo a ser minha comunidade aqui dentro do Pode Competir. Pode Competir ou também nas minhas outras redes sociais. Também tenho, há bocadinho esqueci-me de referir, também tenho obviamente o LinkedIn. E é isto, meus caros. Olhem, espero que isto vos ajude, a traçar as tais estratégias de defesa focadas na competitividade dos vossos negócios, que prosperem muito, que alcancem excelentes resultados e lembre-se sempre que Portugal 2030 é um parceiro, caso consiga integrá-lo.
Caso não consiga, não deixe de inovar e de fazer pela sua empresa. Portanto, um abraço e até breve num próximo episódio.